um assunto muito importante. Nesse finalzinho da reportagem, eles falaram da tecnologia que ajuda, que garante aí, né, muitas vezes o acesso à informação. E ela tem sido uma ferramenta também muito utilizada pela terceira idade, pelos jovens da melhor idade, para a inclusão, para uma série de coisas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Nós estamos recebendo para bater esse papo com a gente a Sirlene Ferreira, psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Sirlene, muito obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom, a gente começa falando sobre esse assunto com algumas informações e alguns dados que a nossa produção separou para a gente abordar o tema. Você sabia que o Brasil está em segundo lugar no ranking dos países que mais passam tempo conectados nas redes sociais e que 4,8 milhões de internautas são idosos? Uma pesquisa realizada no Reino Unido, feita com 76 idosos com idades entre 60 e 95 anos, concluiu que o uso da internet na terceira idade ajuda a estabelecer conexões e é uma ferramenta importante para a manutenção da capacidade que envolve memória e raciocínio. Bom, a gente tem acompanhado aí as notícias, as informações. Estamos aumentando, né, o número de idosos no nosso país e a inclusão digital também se expande a cada dia. Não é, então, surpresa que esses idosos também estejam cada vez mais conectados. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto e aí eu queria falar justamente sobre essa questão, essa possibilidade de você envelhecer, mas também se manter conectado num sistema que muitas vezes era visto para jovens, não é, Sirlene? Sim, é tudo muito novidade, né? Era visto para jovens. No início, o acesso era muito difícil, nem todo mundo tinha, né? E eu penso que com o advento do smartphone, essa possibilidade amplia. E aí a gente alcança a terceira idade, a gente alcança os idosos, ou cada lugar se chama de uma maneira, né? De uma forma, né? Mas aí eles também podem ter acesso ao mundo virtual. A própria popularização do smartphone garantiu não só para os idosos, mas para a população de uma maneira geral, sim, o acesso à informação, à internet. Sim. Né? Sim, e é interessante porque a gente começa a perceber que o idoso que muitas vezes tinha tanta dificuldade para encontrar os amigos, para poder se socializar, também encontra uma maneira aí através da internet. Perfeito. Esse seria um dos principais motivos do uso da tecnologia, essa conexão com parentes de outras cidades, amigos que às vezes estão mais distantes? Eu penso que sim. É atrativo, né? Tem também a desmistificação do medo da internet. Então, agora, podendo usar no celular, não é tão perigoso assim, não precisa mais ser no computador, naquele aparelho que eu nem entendia. Muito diferente, né? Exatamente, né? E agora, eu acho até bonitinho, né? Quantas pessoas nos dizem assim, nossa, eu recebo bom dia do meu avô, da minha avó, da minha tia-avó, dos mais idosos, né? Então, eles também podem participar disso, né? E isso é benéfico para essa saúde emocional desse idoso? Então, eu penso que, assim, tem uma linha muito tênue aí. É benéfico ele poder participar. A gente está falando de uma inclusão, mas também é preciso ter cuidado, né? A gente sabe que em tudo que envolve tecnologia, a gente já viu aí vários fenômenos, né? Sim. Precisa ser também muito bem orientado. A gente sabe de pessoas que se utilizam desse meio para poder também aplicar golpes e para poder tirar dinheiro, fazer esse tipo de coisa. Por isso que é interessante que o idoso também seja orientado de como usar essa tecnologia. E isso é uma questão que envolve também a participação dessa família, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que não é nativa digital, né? Sim. Diferentemente das crianças, dos jovens, parece que nascem sabendo usar a tecnologia. Eles precisam aprender. E aí exige de nós, que somos um pouco mais novos, uma paciência também, né? Para ensinar, para orientar o que pode, o que não pode. Para ensinar,
para poder despertar uma certa malícia, né? Porque do outro lado a gente nem sempre sabe, né? Quem é que tá do outro lado, se é uma pessoa de boa índole ou não. É claro que eu não tô aqui me referindo aos amigos da antiguidade, nem aos parentes, mas pode ser alguém tentando se passar por isso. Até com relação às próprias informações que circulam, né? Orientar essa pessoa que nem toda informação que chega é necessariamente correta, né? Em épocas, por exemplo, de fake news, a gente sabe que a própria rede social ou os próprios mecanismos de mensagem foram grandes disseminadores de notícias equivocadas, né? Notícias equivocadas e que foram criadas, na verdade, para esse fim mesmo, né? Para confundir e para despertar, às vezes, até um certo ódio. A gente ficou sabendo de pessoas que romperam, né? Sim, relações familiares, de amizade, exatamente. né? Agora, você recomenda, por exemplo, essa abordagem como? Porque muitas vezes esse idoso, por ser mais velho, talvez não tenha tanta entrada para ser ensinado. Qual que seria o melhor jeito da gente, como filho, neto, ajudar esse idoso a entender essa nova ferramenta? Eu gostei bastante do que você disse, assim, da paciência, né? Ter paciência, entender que é um mundo novo pro idoso. Então, não adianta a gente cobrar deles, assim, uma malícia que eles não têm. Então, às vezes são coisas simples, né? Eu já vi gente dizendo assim, nossa, mas tal pessoa é tão boazinha, me mandou um coraçãozinho. Então, pode ser mesmo que ela seja muito boazinha, mas o fato de te mandar um coraçãozinho não significa necessariamente o que significaria no dia a dia, no pessoalmente. Exatamente, né? E a gente precisa também ter a própria paciência para ensinar, né? Já com certeza, assim, você vai precisar normalmente explicar mais de uma vez. E a gente tá numa velocidade que muitas vezes a gente não tem essa paciência, né? Pois é, mas é preciso ter, até pra gente evitar aquilo que a gente comentou, né? De golpes, de fakes, né? De pessoas aí. Outro dia eu li uma reportagem falando de um golpe que a pessoa passou a senha do cartão e tudo mais, acreditando que era tudo verdadeiro. Então, assim, isso tudo precisa ser desmistificado, precisa ser falado e sem melindres. Olha, cuidado, às vezes não é quem a gente está achando que é. Então, cuidado, não passe informações, não abra comigo tudo. Se tiver com dúvida, né? Exatamente, porque eu estava até conversando a respeito disso, sobre a pauta, né? Estava estudando e eu vou ser muito sincera, Letícia, esse é um cuidado não só dos idosos. Sim. Que serve pra gente também. É verdade, é uma educação que a gente também precisa desenvolver, né? Pois é, porque, né, quem é que nos garante que também todos os e-mails que a gente recebe, que todas as solicitações de amizades que nós também recebemos são seguras? A gente golpes não são exclusivos, por exemplo, para a melhor idade, né? Exatamente. Todos nós estamos sujeitos se não tivermos alguns cuidados. A gente sabe também, a gente acabou de passar pelo mês de setembro, dentro da campanha do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio, que muitos idosos, muitas vezes, tentam ou acabam cometendo suicídio. Esse é um público bastante sensível com relação ao tema. O acesso às redes sociais, essa interação mais facilitada, pode ajudar a combater também males como a depressão, a solidão, que muitas vezes afeta esse idoso? Eu penso que sim. A internet, e eu não sei por qual motivo, mas usa temas como, por exemplo, o suicídio de uma maneira muito sensacionalista. Então, é importante que esse tema, por exemplo, seja tratado na internet de uma forma assim, é um problema de saúde pública. E pensando na questão de o idoso ter uma companhia, ter alguém ali para conversar através da internet, sim, isso pode ser saudável. Ele pode conversar com o neto, ele pode ter um novo amigo, isso tira o idoso da solidão. Isso é muito importante. Mas não pode substituir o contato pessoal. Não, gente, a socialização ainda é prioridade. Que a gente vê, por exemplo, tem alguns dados que apontam aí que 84% dos brasileiros com mais de 55 anos, por exemplo, tem conta no Facebook. Então, assim, não é uma ferramenta para você não sair mais de casa. Não. Então, só vou me relacionar pelas redes sociais. Não. É um adicional, né? Exatamente. É uma coisa a mais. Mas, assim, e cadê a caminhada?
Cadê a visita aos netos, né? Muitas vezes é uma idade já de ninho vazio, os filhos já foram embora de casa, né? Mas cadê os amigos? Cadê as amigas para tomar um café? Coisas simples também ajudam muito no processo de cura da depressão. Perfeito. E aí, gente, é claro que a gente está aqui, né, como falamos durante esse bate-papo, não é para condenar o uso das redes sociais. A gente sabe, e a gente utiliza, inclusive, aqui para conversar com você em muitas oportunidades, que elas, utilizadas com responsabilidade, com cuidado, elas podem ser grandes aliados, mas nada substitui o amor, né, o olho no olho, a conversa pessoal, que também vai nos ajudar a identificar possíveis problemas, ouvir essas pessoas que precisam ser ouvidas, cuidar de quem a gente ama e que cuidou tanto tempo da gente, né? Então, vale a pena a gente, né, fazer bom uso de todas as ferramentas, inclusive aquelas mais antigas, a fala, a audição, que são ferramentas extraordinárias também. Silene, muito obrigada pela presença. Seja sempre muito bem-vinda aqui.